irmãos e irmãs, para a nossa reflexão de hoje, eu quero salientar 3 pontos. O primeiro ponto presente na primeira leitura, e o segundo também, e o terceiro ponto presente no Evangelho de hoje. O primeiro ponto é um pedido feito por Paulo à comunidade de Filipos, lá aos Filipenses. Paulo diz assim: eu estive com vocês um tempo. Enquanto eu estive com vocês, vocês se mostraram bons seguidores do Evangelho, bons observadores dos mandamentos e das leis. Mas como será quando eu não estiver mais com vocês? E aí Paulo pede à comunidade de Filipos: observem os mandamentos, façam o certo, sigam a verdade, não porque eu estou por perto, porque eu estou tomando conta, mas por convicção vocês entenderem que aquilo é o certo, o correto a ser feito. Um período da minha vida eu estive na caserna, fui capelão militar, e lá tem uma expressão naturalmente inspirada nesse princípio cristão da consciência reta, que é o conceito de disciplina consciente. O conceito de disciplina consciente diz respeito a gente observar uma coisa que é prevista, não porque alguém está vigiando a gente, mas porque de coração eu aderi àquela ordem, eu aderi àquele mandamento, eu aderi àquela orientação e sei que é o certo a ser feito. Então eu faço não porque alguém está me vigiando, eu faço porque em consciência eu sei que é o que deve ser feito. Ou seja, existe em mim uma disciplina que não é fruto da vigilância externa, mas da minha consciência. É uma disciplina consciente. E é disso que Paulo certamente está falando aí para a comunidade de Filipos, que fruto da nossa fé, a observância do mandamento, a gente faz o certo, não porque a gente está sendo vigiado, mas porque nossa consciência nos mostrou. Então, mesmo que qualquer pessoa ali, mesmo que eu esteja sendo sozinho, estou ali, no fundo de uma caverna, no fundo do mar, sozinho no meu quarto, seja em que lugar eu estiver, os meus atos, eles não são norteados, depois da nossa condição de adulto, pela vigilância externa, mas pela consciência interna. Acho que esse é o primeiro ponto. Talvez no período inicial da criança, da formação da criança, seja muito interessante essa presença de um disciplinador, mas depois a gente vai entendendo aquele conceito de Santo Agostinho, do magister intus, o mestre interior. No interior do homem, segundo Santo Agostinho, habita Deus. E ele fala na consciência humana como um mestre interior. Então a nossa consciência nos guia, porque nela o nosso Deus fala. Sei que como conceito isso é fácil, mas às vezes na prática, quando a gente está sozinho, quando a gente olha para o lado, olha para o outro, olha para cima, para baixo e para trás, e não tem ninguém vendo, aí a gente é visitado pela tentação, A tentação de não estar sendo observado, que a gente sabe que de tudo não é verdade, porque o nosso Deus sempre vê, como diz o Salmo 138, Ele nos conhece quando estamos sentados de pé, repousando pelas costas, pela frente, enfim. Nosso Deus sempre vê, mas a gente às vezes se deixa regular
mas pelo fato de ter alguém observando e vendo e tomando conta e controlando e censurando e que pode dizer alguma coisa ou não, do que propriamente pela certeza de que o nosso Deus nos observa. Eu acho que eu já me fiz entender. Primeiro conceito, então, para a nossa proposta de reflexão de hoje é o de conceito de disciplina consciente. Existe o magister intus, o mestre interior, que fala em nossa consciência, e é a partir dali que a gente deve entender o que deva ou o que não deve ser feito, independentemente de ter exteriormente alguém ou não tomando conta ou observando. O nome disso é amadurecimento, o nome disso é maturidade, o nome disso é ser adulto na fé, é essa liberdade que a gente tem, fruto dessa consciência reta e da nossa disciplina consciente. Prometi também falar de um segundo ponto, ainda da primeira leitura, quando Paulo dá uma outra orientação à comunidade de Filipos, diz assim, não murmure. Murmurar não muda em nada aquilo do qual a gente está reclamando, aquilo que a gente está murmurando sobre, né? Então Paulo diz que murmurar nunca é uma atitude construtiva, de modo que existe ali muita sabedoria em torno das palavras que Paulo dirige ali à comunidade de Filipos, quando diz, não murmure, siga em frente. É possível que ao seguir em frente, a razão de murmúrio cesse, mas se você para murmurar, a tendência é a gente afundar com o peso da murmuração. Então, vamos evitar reclamar, é a orientação de Paulo. Claro que isso é uma tentação de todos nós, né? De vez em quando a gente se depara com algumas situações e a gente tem sim uma vontadezinha de reclamar, de murmurar, mas vamos lutar contra isso, porque Paulo disse que isso não constrói, de fato a experiência concreta ensina isso para a gente, né? Murmurar não leva a gente a lugar nenhum. Se murmurar melhorasse a situação, até valeria a pena, talvez, né, parar, dar uma reclamada e perceber depois, ao olhar para o lado, que as coisas melhoraram, porque eu parei para reclamar delas. Mas não é isso que acontece, a gente fica mais azedo interiormente, parece que afunda um pouco mais na razão de murmuração e um pouco cego para a possibilidade de sair um pouco daquela situação. De modo que quanto mais a gente murmura, mais a gente afunda. Murmurar e afundar caminham lado a lado, e essa é a sugestão de Paulo. E o terceiro ponto que sugiro para a nossa reflexão de hoje é aquele sugerido por Jesus no Evangelho, quando Jesus fala do desapego. A gente precisa ter muito cuidado com isso, porque existe uma linha muito tênue, né, muito frágil, que separa responsabilidade, sustento de família, manutenção de família, a oferta daquilo que, como provedor, como pai ou como mãe, a gente tem responsabilidade, deve oferecer aos filhos, né? Isso está presente até no reino animal. Os animais vão lá, vão caçar para trazer comida para os filhos, fazem um ninho com o máximo de conforto possível, evitando e protegendo do perigo, de uma série de situações. Até no reino animal isso está presente, né? Quanto mais no nosso caso, que a gente tem inteligência. Isso é uma coisa. A outra coisa é o desperdício, o esbanjamento e até mesmo o apego, que me torna, por exemplo, insensível para as possibilidades de estender a mão, de socorrer e de uma série de questões. A medida dessa linha, para cá ou para cá, ou para lá, passa muito pela nossa consciência, né? Esse mestre interior, do qual eu falava lá no primeiro ponto da nossa reflexão. Quando a gente ouve essa palavra, então a gente é convidado a parar um pouquinho e observar se de fato a gente está sendo responsável com o que tem, com o que vem construindo, com o que já construiu, ou se existe algo mais do que responsabilidade, se tem alguma coisa além disso, que seja um apego desmedido a alguma coisa que a gente já não sabe mais colocar no lugar dela, né, no seu devido lugar,
e a gente vem colocando à frente de outras coisas que são muito mais importantes e que deveriam estar bem à frente disso, que a gente se agarrou, cegou e não entende mais o lugar exato daquele meu objeto de apego dentro da minha história de vida. Então, deixo esses 3 pontos para a nossa reflexão de hoje. Cada um escolhe aquele que mais lhe falar ao coração e certamente, como a palavra de Deus é viva e eficaz, ela cairá no coração dos presentes e daqueles que nos acompanham de casa, produzindo bons frutos e muitos frutos. Vamos com alegria acompanhar nossa procissão e o canto das ofertas.